Olá, sejam muito bem-vindos ao Gota de Caos, uma gota do Manifesto do Caos podcast. Eu sou o Luciano e no episódio de hoje vamos mergulhar no segundo arco de Absolute Batman, intitulado A Abominação. Uma história sombria, brutal e perturbadora, que coloca o Batman diante não apenas de um inimigo monstruoso, mas também de experimentos humanos, corrupção e dos limites da própria humanidade. Então apertem os cintos e se preparem, pois o caos começa agora. A proposta do Gota de Caos é simples. A gente quer trazer para vocês de forma rápida, direta e sem muita enrolação algumas obras que nós, aqui do Manifesto do Caos, consideramos interessantes e que merecem ser comentadas. A ideia não é fazer uma análise gigantesca ou entrar em discussões extremamente profundas como lá no podcast principal. Aqui o objetivo é compartilhar recomendações, impressões, reflexões e apresentar histórias que talvez acabem passando despercebidas por muita gente. Então podem ficar tranquilos. O Gota de Caos não veio para substituir o Manifesto do Caos podcast. Muito pelo contrário. A ideia é justamente expandir esse universo, trazer ainda mais conteúdo e criar um espaço mais leve, rápido e frequente para conversar sobre quadrinhos, filmes, séries, animes e tudo aquilo que alimenta esse caos que tanto gostamos de discutir. Então agora chega de enrolação e vamos para o episódio. Absolute Batman, escrito por Scott Snyder e desenhada por Nick Dragotta, surge em 2024 como uma releitura interessante do personagem. Aqui o Bruce Wayne não é um bilionário. Isto muda completamente a lógica de atuação dele como Batman. Em vez de tecnologia ilimitada e recursos praticamente infinitos, ele precisa improvisar, se adaptar, encontrar outros caminhos. Se você quiser se aprofundar mais nessa proposta, vale conferir o episódio 15, lá no Manifesto do Caos podcast. O primeiro arco, chamado Zoológico, vai da edição 1 a 6, mas hoje o foco é outro. A gente entra direto no segundo arco, que vai das edições 7 até a 14, com o título Abominação. Não é uma minissérie isolada, é uma continuação direta da proposta de Absolute Batman. A história começa com um clima pesado. Bruce Wayne está com os amigos, relembrando a morte recente de um antigo companheiro da turma do Beco do Crime, Mitchell Maloney. Um cara envolvido com apostas, com esquemas ilegais, alguém que orbita essa zona cinzenta de Gotham. E Bruce foi a última pessoa a ver Mitchell com vida. O Bruce precisava de ajuda para criar uma identidade falsa, porque queria se infiltrar em uma prisão que está sendo construída nos arredores da cidade, e procurou Mitchell para que ele conseguisse essa identidade falsa. Essa prisão já era estranha por si só, muito sigilo, pouca informação, e a situação piora quando o prefeito Hill assume e impõe um toque de recolher rigoroso em Gotham. A cidade começa a entrar num estado quase de controle total. Só que antes do Bruce conseguir agir, o Mitchell ele resolve então entrar sozinho nesse esquema. E é aí que tudo dá errado. Ele é infectado por uma bactéria desconhecida e morre na frente de Bruce. E o que ele deixa para trás não são respostas, são pistas e muitas dúvidas. A partir disso, o Batman entra em ação investigativa. E essa investigação leva ele até a Arca M. Em teoria, um complexo prisional. Na prática, outra coisa completamente diferente. Ali funciona um centro clandestino de experimentos humanos operado por uma empresa chamada JK. Pessoas estão sendo transformadas em verdadeiras aberrações. É impossível não lembrar de narrativas clássicas de horror científico, tipo A Ilha do Dr. Monroe. E para proteger tudo isso é que entra em cena então o Bane. Mas não é o Bane tradicional. Aqui ele é ainda mais monstruoso, mais imponente. Ele não é só executor, ele é um produto direto desses experimentos, uma ferramenta viva da organização, e ao mesmo tempo ele está procurando alguém para substituir ele. E esse alguém é o Batman.
O objetivo do Bane é capturar o Batman e submetê-lo ao mesmo processo que ele sofreu, transformar o Batman em algo diferente. A partir daí, a história vira uma sequência intensa de sobrevivência, tentativas de fuga, confrontos constantes, desgaste físico e psicológico. O Batman é levado ao limite dentro da Arca M. E não é só o Bane, existe todo um sistema construído para quebrar o Batman. E quem coordena todos esses experimentos e está por trás disso é a Doutora Arkham. E ela entende uma coisa muito rápido. Não adianta só destruir o corpo do Batman. Para vencer de verdade, precisa destruir a mente, a força de vontade. É neste ponto que a história fica ainda mais cruel, porque o ataque deixa de ser só contra o Bruce. O Bane começa a atingir quem está ao redor dele. Waylon desaparece. Ozzy, Ed e Harvey são mutilados. A violência deixa de ser física, ela vira emocional. É um ataque direto àquilo que sustenta o Batman. Mesmo assim, o Bruce não quebra completamente. O corpo está destruído, o limite já foi ultrapassado, mas tem algo ali que ainda resiste. A obsessão do Bane esbarra em algo mais profundo, a essência do Batman. E é nesse cenário de desespero absoluto, violência constante e resistência que nasce a promessa de vingança. No final das contas, apesar de ideias muito interessantes, como esta releitura do Arkham como se fosse uma prisão secreta, e a conexão do Bane com a origem de vários elementos da galeria de vilões do personagem, a estrutura da história ainda é familiar. É Batman contra Bane, força bruta, queda, reconstrução. Mas o que segura tudo não é a novidade, é o processo. É ver, mais uma vez, o Batman sendo levado ao limite, e mesmo assim não desistindo. Minha opinião sobre esse segundo arco é que, mesmo sem reinventar completamente o personagem ou apresentar ideias totalmente inéditas, ele consegue entregar uma experiência extremamente impactante. É o tipo de história que entende perfeitamente o que quer ser e mergulha nisso sem medo. E, sinceramente, eu achei fantástico. Confesso que sou fã do trabalho do Scott Snyder. Para mim, ele é um daqueles escritores que conseguem compreender o Batman além do símbolo tradicional do herói perfeito e racional. O Snyder trabalha o personagem de forma crua, pesada, quase brutal em alguns momentos, sem transformar tudo em um exercício exagerado de sofisticação ou intelectualização vazia. Existe uma energia muito direta na escrita dele, algo que lembra aqueles quadrinhos mais agressivos e viscerais dos anos 80 e 90. Mas com uma abordagem moderna. É um escritor muito massa velho, no melhor sentido possível. Eu sei que muita gente não gosta do Snyder, justamente por considerar suas histórias fantasiosas demais, exageradas ou até caóticas. E entendo essa crítica, só que para mim, esse é justamente um dos pontos fortes do autor. Ele não fica preso à obrigação de tornar tudo realista o tempo todo. Existe uma liberdade criativa nas histórias dele que me agrada muito. Quadrinhos, no fim das contas, também servem para isso, para romper com a realidade, exagerar conceitos, transformar medo, dor, raiva e obsessão em imagens gigantescas e simbólicas. E este segundo arco, A Abominação, abraça isso completamente. O Instituto Arca M, escondido no subterrâneo da cidade, parece quase uma mistura de laboratório militar, manicômio e culto científico. A ideia de transformar seres humanos em monstros através de experimentos e do veneno cria uma atmosfera extremamente desconfortável. Existe algo quase industrial naquele horror, como se pessoas estivessem sendo desmontadas e reconstruídas para servir um propósito maior. Isso aproxima muito a história de uma discussão sobre militarização do corpo, ciência sem ética e transformação do indivíduo em ferramenta. O próprio Bane, ele funciona como a personificação desse horror. E aqui entra outro ponto que achei bem interessante. O visual que foi criado pelo Nick Dragotta. A arte dessa HQ é absurda. O Dragotta, ele não tenta desenhar personagens bonitos ou excessivamente realista. Tudo parece meio distorcido, agressivo e desconfortável.
Os corpos são exagerados, os cenários parecem opressivos e a sensação constante é de que aquela Gotham está adoecida. Vi muita gente criticando os desenhos justamente por falta de realismo, mas sinceramente eu acho que essas críticas perdem o ponto central da proposta. Ler essa obra é quase flertar com a insanidade. A narrativa inteira parece construída para gerar desconforto e tensão. E isso faz total sentido, porque o Batman está sendo colocado à prova não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Esse Bane gigantesco, grotesco e quase monstruoso conversa diretamente com o título A Abominação. Ele não é apenas um vilão forte, ele é literalmente uma deformação da ideia de poder. Uma criatura moldada pela violência, pela obsessão e pela necessidade de transformar seres humanos em armas. Existe algo profundamente perturbador nele, porque o personagem deixa de parecer apenas um homem e se torna quase uma força da natureza. E talvez o mais interessante seja justamente a sensação constante de impotência que a HQ cria. Em muitos momentos parece impossível imaginar uma vitória do Homem-Morcego. O Batman apanha, sofre, é pressionado física e mentalmente, e a história faz questão de mostrar isso de maneira brutal. Só que é exatamente aí que entra aquilo que torna o personagem tão fascinante: sua capacidade de se preparar para vencer mesmo quando tudo está perdido. O Batman nunca foi apenas sobre força física. Ele é um personagem sobre obsessão, estratégia, resistência e preparação. Quando tudo parece impossível, ele encontra uma forma de seguir em frente, e esse arco entende perfeitamente isso. Na minha opinião, este segundo arco consegue superar o primeiro justamente porque ele abraça completamente sua identidade. Ele não tenta ser uma história segura, não tenta agradar todo mundo. É uma obra exagerada, violenta, desconfortável e quase alucinógena em alguns momentos. É exatamente por isso que ela funciona tão bem. Então, se você não leu, acho que vale muito a pena dar uma chance para essa experiência. Mesmo que você não concorde com todas as escolhas criativas, é difícil negar que existe personalidade aqui. E hoje em dia, em um mercado onde muitos quadrinhos parecem seguir fórmulas extremamente controladas, ver uma HQ que abraça o caos, o exagero e a insanidade acaba sendo algo extremamente refrescante. E assim chegamos ao fim então do nosso primeiro Gota de Caos. Espero de verdade que vocês tenham curtido esse episódio e também este novo formato. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou comigo aqui nessa jornada pelas sombras de Gotham, pelos experimentos grotescos da Arca M e pela insanidade deste novo universo de Absolute Batman. Se você gostou do episódio, considere fortalecer o nosso trabalho deixando 5 estrelinhas lá no Spotify. Parece algo simples, mas isso ajuda muito o podcast a alcançar mais pessoas e continuar crescendo. Aproveita também para deixar seu comentário, porque eu sempre gosto de ler o que vocês estão achando dos episódios, das análises e das discussões que a gente traz aqui. E claro, indique o Manifesto do Caos Podcast para aquele amigo ou amiga que gosta de quadrinhos, cultura pop, filosofia, política e histórias que vão além do superficial. O boca a boca ainda é uma das formas mais importantes de fortalecer conteúdo independente. Não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram, no @Manifesto do Caos _ e acesse também o nosso site, o www.manifestodocaos.com.br, porque lá você encontra muito mais conteúdo sobre quadrinhos, filmes, séries, análises e tudo aquilo que alimenta esse caos que tanto amamos discutir. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau!